Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos na live 197 e hoje eu vou falar do seguinte tema: uma técnica de memória para você criar boas memórias e para que você estude e consiga gravar mais informações. Por exemplo, se você vai participar de uma prova, se você vai fazer um concurso público, ou enfim, você precisa de mais memória, tem técnica para isso. Olha aí o Guidini, Amanda entrou na live aí, sejam todos bem-vindos. Prazerzaço aí ter vocês comigo. E olha só, às vezes você precisa decorar algo, às vezes você precisa estudar para uma prova. Isso acontece diversas vezes nas nossas vidas, que a gente precisa da nossa memória. Mas por que lembramos de coisas muito antigas, coisas passadas, e a gente não consegue lembrar o que a gente comeu ontem? Por que será? Olha só, quando a gente consegue lembrar de coisas passadas, é porque teve um impacto emocional. Ou seja, lembranças com emoções tendem-se a fixar em nossa mente, criam sinapses neurais muito maiores e mais poderosas. Por que a gente não lembra, às vezes, das coisas que a gente fez ontem? Justamente porque não houve emoção. E olha só, emoção é movimento, vida é movimento. Por que a gente não consegue decorar muita coisa? Por exemplo, matemática é emocionante? Não. Estudar a nossa Constituição brasileira não é nada emocionante. Sei lá, estudar direitos penais, por exemplo, são algo assim que é chato estudar. Até eu estava lendo um livro de PNL, que ele é um livro muito técnico e se torna chato de estudar. Agora, como é que eu faço para decorar as coisas? Muitas coisas vocês podem até dar risada, mas tem coisas que eu aprendo no dia e já passo para frente. Mas é porque eu achei uma fórmula, um meio de fazer meu cérebro captar a informação e eu já conseguia impregnar aquilo e conseguir passar para outra pessoa. Como é que eu faço isso? Olha só. O que fazer então antes de estudar? Primeira coisa que você tem que fazer antes de estudar, por exemplo, para uma prova. Ou estudar para segurar aquilo, armazenar dentro do seu cérebro. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um exercício físico de 20 a 40 minutos. O que acontece quando você faz um exercício, principalmente exercícios aeróbicos, quando você treina de 20 minutos a 40 minutos? Você dá oxigênio para o seu cérebro e você ativa as funções do seu córtex pré-frontal. Qual que é a função do córtex pré-frontal? Vem o planejamento, vem as tomadas de decisão, boas memórias. Essa é a função do córtex pré-frontal. É te dar tomada de decisão, planejamento, atenção e mais memória. Quando você faz exercício, você dá oxigênio para o seu cérebro e você ativa as funções do córtex pré-frontal. É um segredo meu, tá? Mas eu sempre faço um pouquinho de exercício antes de fazer as lives, por exemplo. Eu tento, para mim, porque tem conteúdos que eu estudo no dia, porque eu tenho outras atividades, eu tenho meu curso de bateria aqui que eu tô fazendo, então exige um pouco mais de esforço. E o que eu faço? Faço um pouquinho de exercício antes de estudar a matéria que eu vou passar no dia. Quando eu faço aquele exercício, o que acontece? Eu ativo a criatividade, que também é uma função do córtex pré-frontal. Então, porque nem todo estudo, ele vai ter emoção. Estudar matemática não dá emoção. Estudar geografia não dá emoção. Tem estudos que são técnicos que não dá emoção. O que eu tenho que fazer? Substituir a emoção por criatividade. Eu substituo a emoção por criatividade. Como é que eu desperto minha criatividade? Fazendo um exercício de 20 minutos a 40 minutos antes de eu estudar algo. Quando eu faço exercício antes de estudar algo, por 20 minutos, por exemplo, eu ativo as funções do meu córtex pré-frontal, que vem a criatividade, planejamento, atenção, tomada de decisão, mais memória. E eu dou oxigênio para o meu cérebro. O que o meu cérebro começa a fazer com todos aqueles estudos que eu estou fazendo, que é estudo chato, mas que eu preciso decorar para uma prova, ou enfim, para falar em público? O que o meu cérebro faz? Ele começa a trabalhar com associações. Ele começa a fazer diversas associações durante o estudo. Associações com suas experiências, associações com as coisas que você já conhece, e ele começa a gravar de forma mais rápida. E olha só, então você substitui aquele estudo que seria chato, mas que precisaria ser emocionante para que você grave.
É por isso que a gente geralmente lembra da primeira namorada ou do primeiro amor, né? A gente lembra do primeiro emprego, a gente lembra da primeira vez que pisamos na escola, porque teve impacto emocional. Tudo que tem impacto emocional fica registrado com uma força poderosa dentro da nossa mente. Agora, tem estudos que realmente é chato. Como eu estava falando anteriormente, eu estava estudando sobre PNL e tem uma parte muito técnica ali que é chato, não tem muita graça e acaba sendo chato, mas eu preciso absorver aquele conhecimento. O que eu faço? Eu substituo a emoção por criatividade. Fazendo o quê? Antes de eu começar a estudar, Brian, seja bem-vindo aí. Antes de eu começar a estudar algo, eu faço esses exercícios leves de 20 minutos a 40 minutos, para dar oxigênio para o meu cérebro, para ativar a minha função do córtex pré-frontal, para liberar minha criatividade, acender a criatividade em mim, e o meu cérebro começa a fazer associações. Então eu consigo decorar coisas para a prova, eu consigo fazer muitas coisas. Se eu estudar uma matéria agora, eu já consigo ensinar ela em aqui meia hora, por exemplo. Eu já acabei criando essa forma aí de... na verdade, é uma forma antiga, na verdade, né? Que o exercício ele libera dopamina, te dá mais vontade de fazer as coisas, mas também libera as funções do seu córtex pré-frontal. Isso é ciência. E quando eu comecei a fazer esses exercícios, faz muito sentido. Você começa a aprender muito mais fácil. Por que as pessoas, elas sabem tudo antes da prova, mas chega na prova, elas ficam nervosas, esquecem tudo? Por quê? Primeiro, que os estudos que elas fizeram não tinham emoção, e segundo, que ela não usou sua criatividade para aprender. Então, o nervosismo, o gatilho, estourou um gatilho que ela deu branco. Ou a pessoa sempre fala antes da prova, por exemplo, assim, eu tenho medo de me dar branco. Ou seja, com as próprias palavras ela criou o próprio mundo. Também tem isso, também é outra história ainda, que é o poder das palavras. Mas é assim que a gente consegue mais memórias e consegue gravar as coisas que é preciso estudar, mas são chatas, na verdade, de estudar. Se não tem emoção, eu substituo pela criatividade, fazendo o quê? Exercícios antes de começar a estudar. Exercícios físicos acendem as funções do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, por sua vez, tem por atividade planejamento, tomadas de decisões, mais memórias, atenção, ele te dá criatividade e assim você consegue, de repente, passar até num concurso. Olha só, e essas histórias vão dar a você, da forma leve, a resposta que você precisa. Quando você fez exercício antes de estudar, o cérebro começou a fazer associações. Ele criou uma história, a história que você construiu a partir desse estudo. Ele vai dar para você tudo que você precisa para você alcançar o resultado que você merece. Ou seja, passar um concurso, ou seja, passar numa prova, ou seja, passar lá no exame de habilitação. Tudo isso faz total sentido quando você começar a fazer isso aí. O que você tem dificuldade de gravar hoje? Porque olha só, como no início da live eu falei, a gente lembra de coisas assim muito antigas, muito antigas, e a gente se esquece do que comeu ontem. Por que será que isso acontece? Tudo que tem impacto emocional, fica registrado aqui na nossa mente. Tudo que tem impacto emocional. Agora, coisas que não têm impacto emocional, o cérebro não gasta energia para lembrar. Ele dissipa logo. Por isso que talvez você nem lembre o que você jantou ontem ou o que você comeu ontem. Porque talvez você comeu tão depressa, aí já entra outro assunto, né? Você nem apreciou a comida. Você comeu tão depressa, não apreciou a comida, ou talvez não foi grato o suficiente por aquele alimento. Você comeu tão rápido que aquilo não fez muito sentido para o seu cérebro, não teve emoção. E vocês sabiam que comer é um dos maiores prazeres que temos na vida. Mas comer rápido não. Comer sem apreciar não. Eu sou um cara que se você almoçar comigo, você passa vergonha, porque eu como bem devagar. E eu aprendi isso num filme, cara, eu não lembro qual filme agora, mas foi um filme que me impactou muito, no qual um senhor ensinava a pessoa a comer, fazia parte de um treinamento, mas a pessoa comia muito rápido, e ele falou, cara, você não tá apreciando a comida, você nem tá mastigando. E eu comecei a comer muito devagar, isso faz anos já. Então se um dia você almoçar comigo, de repente a gente vai ter essa oportunidade aí, você vai ver que eu como bem devagar. Porque eu aprecio o alimento, eu mastigo, eu sinto o sabor. Por quê? Assim eu consigo me lembrar até do que eu comi no dia anterior.
porque foi importante para mim. A refeição é importante, principalmente a refeição em família. E talvez você, pela pressa do dia a dia, nem perceba que sua família está com você. Acontece isso. Então, a live de hoje é justamente essa, passar essa técnica para que você crie uma boa memória. Principalmente de coisas que são chatas de estudar, mas você precisa estudar. Você precisa estudar para passar numa prova, ou para passar informação para frente, ou para fazer uma reunião. Qual que é o segredo, então? Fazer atividade física, principalmente de manhã cedo, 20 minutos a 40 minutos. Vai dar oxigênio para o seu cérebro, vai ativar as funções do seu córtex pré-frontal, que vai te dar mais memória, mais atenção, mais planejamento e mais criatividade. Assim você substitui aquele estudo que é chato, que não tem emoção, pela criatividade. A criatividade faz você criar neuroassociações e todas as histórias o cérebro vai te trazer para você quando você precisar, porque fez sentido para ele. Você trabalhando com criatividade, trabalhando leve, estudando leve, acendendo a criatividade, o seu cérebro vai lembrar para você, ele vai te trazer as respostas quando você precisa. Então, é uma dica rápida que eu vim passar hoje, até porque é sexta-feira, todo mundo aí quer curtir a família, quer descansar do trabalho árduo da semana. Quem quiser comentar alguma coisa aí, comenta, manda pergunta aí que eu respondo, se eu souber, tá? Se não souber, eu pesquiso e depois eu respondo. Então, a atividade física, ela te dá muita coisa legal. Além de ela gerar uma bioquímica positiva no seu organismo, que é dopamina. A dopamina dá uma sensação de prazer e te dá mais vontade de fazer as coisas, mais ânimo. A dopamina, ela faz você parar de procrastinar, na verdade. Atividade física é movimento, né? E vida é movimento. Emoção é movimento. Eu lembro até hoje da minha primeira aula, porque foi impactante para mim. Teve muito impacto emocional. E então eu gravei a primeira aula. Eu lembro da minha primeira professora. Era Márcia, até o nome dela. Foi muito legal. Como é que a gente lembra de coisas lá? Quantos anos eu tinha? Quantos anos atrás isso? Faz uns 27 anos já quase. Como é que a gente consegue lembrar de coisas lá atrás e não consegue ter memórias do ano passado, por exemplo? Por isso que é muito importante a gente se movimentar bastante na vida, fazer o que a gente gosta, porque emoção é movimento. Quanto mais você se movimenta, mais boas memórias você acaba tendo. Eu percebo que pessoas que se encolhem para a vida, por exemplo, ou não se sentem seguras para fazer uma brincadeira, para fazer os outros rirem, ou são introvertidas, elas perdem muito da vida. Porque quando você não tem boas memórias, boas lembranças, o que acontece? Sempre para dar significado no hoje, o nosso cérebro vai vasculhar nas nossas histórias. Aí pensa quando ele olha para trás e não vê nenhuma história divertida, uma história legal, uma história feliz. Qual que é o significado que ele vai dar para o presente? Que a vida não tem sentido, não tem graça. Se não teve graça no passado, não vai ter agora também. E a pessoa vai perdendo essa maravilhosa vida, cheia de perrengues, mas é uma maravilha essa vida. A vida é maravilhosa, cheia de desafios, mas tá tudo bem. Quando a gente muda a nossa percepção, quando a gente pega algumas informações e utiliza elas na prática nas nossas vidas, a nossa vida vai ficando bem mais leve. Talvez você diga assim, Rodrigo, acho que você já alcançou tudo na vida. Não, tem muitas coisas que eu não alcancei ainda, mas a vida faz sentido para mim. Estar aqui fazendo essa live para mim faz sentido. E amanhã eu vou lembrar desse dia, porque eu passei informação para frente. E é emocionante a gente poder passar uma informação que seja para frente, ajudar o próximo. Acho que a nossa vida tem muito a conexão, né? A conexão e o servir, né? Jesus falou que aquele que quer ser maior no reino dos céus, sirva o menor. Aí é um grande código. Se a gente quer ser grande, não no sentido assim de status, mas se a gente quer ter um coração cheio de vida, a gente deve servir o próximo. E isso não tem preço, não tem valor que pague isso. O Leandro colocou assim, qual a frequência é necessária para ter qualidade de vida com exercícios? O ideal, né? O mundo ideal seria todo dia, né? Todo dia, pelo menos assim, de 20 a 40 minutos a gente se movimentar. Principalmente, Leandro, no horário da manhã, no horário que nós nos despertamos. No verão ali eu tava tomando banho frio. Todo verão eu tomei banho frio. No inverno eu não consegui, tá? Mas até o banho gelado ajuda. Por quê? No banho gelado, quando você vai tomar um banho gelado, não tô fazendo mais agora no inverno, tá? Mas no banho gelado, o que acontece? Você entra, você sai, você sacode o corpo, só que é de manhã cedo. É de manhã cedo. Esses movimentos
Como a nossa fisiologia altera nossos pensamentos também, igualmente os pensamentos alteram a fisiologia, imagina de manhã cedo você movimentando seu corpo rápido, gesticulando, isso muda seus pensamentos para um pensamento mais ativo, para um pensamento mais positivo. Então, quanto à frequência, Leandro, seria melhor todas as manhãs, se possível, tá? Tem dias que eu não faço exercício, mas eu faço um alongamento, eu até danço às vezes, eu gosto de dançar, brincar. E olha só, o Wilker colocou: o banho gelado previne lesões. Top demais, muito bom, hein? Até vou deixar aqui essa pergunta e a resposta também. E o legal é você de manhã cedo fazer um exercício, né? Um exercício aeróbico, pode ser um polichinelo ali. Cara, isso muda toda a energia, porque a energia que nós temos na primeira hora da manhã é a energia praticamente a gente vai levar todo o resto do dia. Aí imagina a gente acorda em silêncio, a gente não movimenta o corpo, toma aquele banho quente, confortável, não se move muito, a gente tende a levar o dia conforme a gente pegou a primeira hora da manhã ali. Conforme a gente acendeu, a gente tende a levar o dia todo assim, se arrastando às vezes. E quando você se movimenta, às vezes eu vou na academia de manhã, cara, eu fico fervoroso, me dá vontade de fazer as coisas, me dá vontade de só fazer, só executar. Então é muito legal isso. Aqui o Leandro colocou: eu tenho o hábito no final do dia caminhar 4 km e alongamentos. Também é bom no final do dia porque você vai dormir muito bem, né? Você acaba gastando uma energia ali, porque ao longo do dia a gente vem gastando energia e quando a gente faz mais no final do dia vai ser bom para dormir, né? Tem vezes que eu treino à tarde também. Eu treino à tarde e eu vejo que melhora um monte a qualidade do meu sono. Falar em sono, não ia falar agora, mas outra habilidade para você ter memórias boas e também para nós alcançar os nossos objetivos. Eu vou falar aqui, só deixa eu ler aqui o Wilker colocou: a caminhada é ótima. Tente aos poucos iniciar alguns trotes. Legal, demais, hein, gente? Demais. Outra coisa muito importante para nós ter boas memórias e se manter focado no jogo da vida, nos nossos objetivos, no nosso propósito de vida, é 15 minutos antes de dormir, a gente pegar, eu não tô com o meu caderno aqui com o meu mural dos sonhos, tá? Mas pegar um caderno, anotar qual que é o nosso objetivo de vida, qual que é o propósito da nossa vida, deixar anotado ali, e 15 minutos antes de dormir, a gente lê para nós mesmos com voz alta. O que acontece? Antes de nós dormir, a gente já está entrando praticamente a nossa mente em estado delta e a gente vai baixando a nossa frequência. O nosso cérebro tende a guardar aquelas palavras que a gente falou 15 minutinhos antes de dormir para memórias de longo prazo. Para memórias de longo prazo. No dia seguinte, ele vai lembrar daquilo. E para dar significado no hoje, nosso cérebro sempre volta para o passado. E quando a gente guarda as coisas na memória de longo prazo, coisas importantes, a gente tende a ter sempre disposição para continuar fazendo. Uma dica muito importante para quem é pai também: 15 minutos antes de dormir, fale com o seu filho o quanto você ama, o quanto você se diverte com ele, porque assim o seu filho vai guardar em memórias de longo prazo. Ele pode até um dia, quando na fase adulta, se esquecer, mas aquilo vai ficar tão enraizado no coração dele que ele vai saber que teve um pai, que teve uma mãe que amou ele. Isso serve para os filhos também. A gente chama isso de sono REM, né? Quando a gente que é Rapid Eye Movimento, né? Quando os olhos começam a se movimentar rápido, que a gente entra em sono profundo, a gente guarda as últimas memórias a longo prazo. Então imagine você chegar pro seu filho. Ontem até eu falei para minha filha, ela já estava cochilando, eu falei para ela: filha, eu te amo, papai e a mamãe te amam. A gente vai te ajudar em tudo que for preciso. A gente está aqui com você. E eu vi que ela deu risada antes de mim. Cara, foi linda até. Só que eu sei que guarda em memórias de longo prazo. O tempo vai passar, ela vai ser adulta, pode até esquecer. Mas aquilo fica como escrito numa pedra, escrito no coração. Ela vai saber que foi amada. Ela vai saber que tem amor. E a pessoa que se sente amada não tem medo, né? Porque o amor lança fora todo medo. Então é uma das coisas muito legais para se criar boas memórias, né? Para nós, para nossos filhos também, para quem tem. E 15 minutinhos antes de dormir, a gente fazer a lista de tudo que desejamos da vida, como queremos que a nossa vida seja, ou agradecimentos também, porque assim a gente guarda em memória de longo prazo. E quando a gente precisar de disposição e energia para enfrentar os desafios da vida, o cérebro mesmo, como ele trabalha com comparação, ele sempre vai para o passado para dar significado no hoje, ele vai achar as memórias de longo prazo.
Aí, Rodrigo, aí tu pode me perguntar, Rodrigo, o que acontece se eu não fizer isso? Tudo que acontece no seu dia, o seu cérebro grava aleatoriamente a memória de longo prazo. Aí imagina, às vezes, talvez você brigou com seu chefe, talvez você discutiu com alguém e dormiu assim sem fazer essa técnica, por exemplo, do sono REM. O seu cérebro vai guardar alguma coisa aleatoriamente a longo prazo. Mas já pensou se essa briga, se essa coisa que causa dor? Aí quando você tá carregando dor sem saber, porque seu cérebro guardou a longo prazo. De repente você até perdoou no dia a discussão, por exemplo, mas seu cérebro guardou na memória de longo prazo. Daí isso pode prejudicar lá na frente. O Leandro colocou assim: faço na minha filha de 7 anos carinho e falo eu te amo, e quando eu não faço, ela diz, pai, faz aquele carinho. Pá, cara, isso aí, ó, vai, me emociona porque, cara, como é bom ter filhos, cara, como é bom a gente ter essa oportunidade, né, de dizer para nossos filhos o quanto amamos, o quanto... Porque, cara, muitas crianças são órfãos, muitas crianças não têm isso, cara. Eu imagino a dor e a consequência dali para frente, né? Muitas crianças não têm isso. Ou talvez adultos nunca se sentiram amados dessa forma. Então, para vocês que vão assistir a live ou vão assistir posteriormente, se sintam amados por mim aí também. Vocês são amados. E não se sintam sozinhos. Você não está sozinho. Então, gente, essa é a live de hoje. A técnica, então, para ter uma boa memória é muito simples. É fazer exercícios antes de estudar algo que seja chato. Aí você substitui aquilo que não tem emoção por algo criativo. E você acaba decorando, acaba absorvendo mais e retendo mais a informação. Substituindo algo que não tem emoção pela criatividade. Porque às vezes tem coisas que para estudar é chato mesmo. Tem coisas que a gente nem queria estudar, mas tem que estudar, é preciso. Mas para ficar mais fácil a absorção daquele conhecimento, para reter aquele conhecimento, é bom a gente fazer um exercício antes de começar o estudo. E assim o cérebro libera a criatividade pelo córtex pré-frontal, libera a criatividade e assim a gente consegue guardar mais na memória. A Angélica aí, a minha irmã entrou na live, seja bem-vinda. Já estou quase terminando aí, Angélica. Mas é isso que é legal. Tem estudos que não são emocionantes. Então como é que eu vou gravar isso? Faça um exercício físico de 20 minutos antes de estudar aquilo. Assim você libera criatividade a partir do seu córtex pré-frontal e você substitui aquilo que não tinha emoção por algo criativo. Então você consegue absorver o conhecimento. E quando vê, você consegue passar na sua prova que você precisa, consegue fazer um concurso, enfim, você consegue decorar e fica muito mais fácil armazenar. O seu cérebro vai lembrar dessas histórias porque você usou a criatividade. Não tinha emoção, mas teve criatividade. Então você consegue lembrar quando for necessário. Você consegue lembrar de coisas importantes. Para uma reunião, para falar com alguém. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração ter ajudado vocês. E como é bom ter vocês aqui. O Wilker colocou, ó, Leandro, um bom tênis é importantíssimo para o seu desempenho. Além de mitigar impactos nos joelhos e tornozelos. Ó, o Wilker aí, Leandro, treinador pro Ironman. A minha irmã também gosta de muito exercício físico, a Angélica. Tá aí um cara que tá se preparando pro Ironman, se desafiar totalmente, pode nos dar conselho aí a respeito até de uma corrida, né? Um tênis, ó. Às vezes a gente quer economizar, mas tem coisas que vale a pena pagar um preço, né? Pra ter mais qualidade na corrida e se sentir menos cansaço. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe todos nós. Que o seu fim de semana seja ótimo. Amanhã eu tô aí de novo, domingo, trazendo mais conteúdo. E logo a gente vai fazer uma palestra bem bacana aí com o Leandro também, hipnoterapeuta aí. Logo a gente já anuncia, né, Leandro? Já vou dar spoiler aqui. Não vou falar a data ainda. Grande abraço a todos, gente. Tenham uma ótima noite. Aproveitem suas famílias. Amem, se amem. E bora lá. Amanhã temos mais um dia, se Deus permitir. E vai. Grande abraço.